A carta de Judas é conhecida como uma carta circular, ou uma carta católica, uma carta que circulava à guisa de informação para vocês. É uma carta que de fato circulava em várias igrejas daquele período. Aqui certamente Judas ele escreve esta carta como tendo de fato o empreendimento de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de ensinar a igreja de seu tempo que estava sendo perseguida e passando por provações e privações terríveis. A primeira informação que você precisa ter sobre essa carta é o autor da carta. A carta começa dizendo Judas, ele usa a expressão aí Judas, né? Por que Judas? Ele coloca Judas, ele coloca-se como Judas. Há vários Judas na Bíblia, né? E algumas pessoas, no período em que a formação do cânon do Novo Testamento estava acontecendo, achavam que esse Judas era o Judas Iscariotes, e por isso essa carta não deveria estar presente no cânon do Novo Testamento. Queriam rejeitar esta carta. Outros crentes ignoram, quando vão falar de Judas, acham que Judas é o Judas Iscariotes. Mas na verdade, irmãos, esse Judas, ele é o meio-irmão de Jesus. Foi um daqueles irmãos que não creram em Jesus quando Jesus estava no seu ministério terreno. Era alguém que não tinha compromisso com a fé, mas agora, após a morte e a ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele agora, de fato, ele agora abraça a fé, abraça o Evangelho, abraça a graça de Deus, e ele começa, de fato, a fazer a vontade do Senhor em obedecer a Jesus Cristo. Um outro detalhe importante que você percebe aqui, é que Judas se coloca assim, Judas, servo de Jesus Cristo. Uma das notas importantes que você precisa entender é sobre essa palavra servo. A palavra grega que aparece aqui é a palavra doulos, que significa escravo, aquele que é escravo, aquele que não faz a sua própria vontade. Judas aqui, ele não se coloca como, eu sou o meu irmão de Jesus, então vocês têm que me ouvir, vocês precisam me ouvir. Não, ele se coloca em primeiro lugar, servo. O que eu aprendo com isso, igreja? Eu aprendo que o papel do cristão, da liderança da igreja, Judas é uma coluna da igreja nesse sentido, é alguém que tem um cabedal para falar do evangelho, porque ele agora sabe, olha, antes eu não creio em Jesus, mas agora eu creio em Jesus, antes eu não creio no meu irmão, mas agora eu creio no meu irmão, e eu sou servo dele. Ele se coloca primeiro como servo de Cristo Jesus. Mas também ele dá outra informação, irmão de Tiago. Essa outra informação sobre Judas é importante, porque Judas ele quer reafirmar a sua autoridade no escrito que ele escreve. Judas não é apóstolo, Judas ele se converte à fé cristã posteriormente, como nós mencionamos, mas Tiago, esse Tiago também era o Tiago influente na igreja primitiva, o Tiago, irmão de Jesus, que creu no Senhor. Então agora a referência que Judas dá é de Tiago, olha, aquele pastor Tiago, ele é meu irmão e ele também crê em Jesus. Esse é o ponto interessante aqui que a gente aprende aqui no texto. O que eu aprendo aqui de fato nesse primeiro momento em que Judas se menciona como Judas e como servo de Cristo? Que você não precisa ser famoso para servir a Jesus. Que você não precisa ser importante para servir a Jesus. Você não precisa ser alguém, você precisa simplesmente ser servo. Decidir seguir a Cristo, se decidir seguir ao Senhor. Esse é o objetivo de Judas ao escrever essa carta, é colocar os pingos nos is, quem ele é para a comunidade cristã, quem ele é e diante da comunidade cristã e quem ele é na relação que ele tem com Cristo. Na relação que ele tem com Cristo, ele é irmão de Cristo, mas na relação profunda que ele tem com Cristo, ele é escravo do Senhor. Ele faz a vontade de Cristo, ele decide fazer a vontade do Senhor. E nesta carta, você vai ver em toda a carta, ele sendo impulsionado a fazer sempre a vontade de Cristo Jesus. Mas por que ele escreve esta carta? Qual o objetivo? O objetivo desta carta está no verso 4, na verdade no verso 3. Ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti constrangido, obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós vamos explorar isso semana que vem. Mas hoje eu quero dizer para vocês que o objetivo de Judas escrever a carta é a defesa da fé. Fazer uma apologia da fé, defender a fé da igreja, defender a fé dos crentes, defender quem os crentes são diante de Deus e confiando na graça do Senhor para isto. Isso é importante a gente sempre ter no nosso coração. A carta do Novo Testamento, como eu mencionei hoje pela manhã, ele é um documento circunstancial.
havia um problema na igreja, havia uma dificuldade na igreja, e ele decide escrever essa carta para que a igreja fosse de fato habilitada a ter fortaleza, a ter argumentos de como vencer a batalha da fé que ele estava colocando ali diante de nós. Mas agora eu quero apresentar para vocês o tema que nós vamos desenvolver nesta noite. O tema que eu quero desenvolver nessa noite é a qualidade, ou a saudação, e o prefácio aqui, a vida cristã diante de Deus. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Em primeiro lugar, a vida cristã diante de Deus é uma vida marcada pelo chamado do Senhor. Aqui, o autor, ele coloca aqui, na verdade, ela é marcada pelo amor do Senhor. Aqui na nossa tradução está invertido, mas na ordem do grego é o seguinte: o grego coloca lá, aos chamados em Deus Pai, aos amados em Deus Pai, e chamados em Cristo Jesus, e guardados em Cristo Jesus e chamados. Aqui quando ele diz aos amados em Deus Pai, aqui em primeiro plano agora, Judas, ele se coloca primeiro, ele coloca lá para a igreja, que a igreja é primeiramente amada em Deus Pai. Então quem é a igreja diante de Deus? Quem é a igreja diante do Senhor? Quem é a igreja diante de Cristo Jesus? A primeira informação que nós temos é que eles são amados. A palavra grega que aparece aqui, irmãos, descreve amor no sentido de aquele que é amado, aquele que continua sendo amado e aquele que continuará sempre sendo amado. Qual é a ideia aqui quando ele coloca aqui aos amados em Deus Pai? A primeira informação que você precisa extrair disso e aplicar na sua vida é que você é amado por Deus. A despeito de toda a provação, a despeito de toda a luta, a despeito de toda a batalha, a despeito de todo o problema que você tem enfrentado no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, na sua vida como um crente, nesses tempos de pandemia, neste tempo de incerteza gigantesca, Deus continua amando você. Ele diz, você é amado em Deus Pai. É um ponto interessante, porque quando ele usa este verbo aqui, ele usa esse verbo dando a ideia de que, olha, aquilo que Deus começou no passado, continua no presente e tem resultados duradouros. O amor de Deus, ele não é passageiro. O amor de Deus, ele é sempre único, singular, eterno, objetivo. É um amor que de fato mostra algo latente para a igreja. Mas a pergunta é, por que Judas diz isso à igreja? É porque naquele período, aqueles crentes eram presos. Imagine o seguinte, você é cristão no período em que esta carta é escrita. Você, antes de ser cristão, você era judeu, praticante de judaísmo, amava o judaísmo, vivia debaixo do judaísmo, do jugo da lei, de todo o regramento do Antigo Testamento. E agora você conhece Jesus e se abraça Jesus e ama Jesus e quer seguir o Evangelho de Cristo. Qual é o seu papel agora? Você abandona a prática judaica e começa a viver a simplicidade do culto. O culto do Novo Testamento, da sinagoga espiritual, que é a igreja de Deus, era um culto simples como é o nosso culto. Não tinha o shofar, não tinha o sacerdote, não tinha os animais sendo imolados, não havia toda aquela estrutura gloriosa, suntuosa do templo, era uma coisa simples. Agora imagine esse crente voltando para casa onde ele achava que era amado. Imagina esse crente voltando para casa achando que de fato ali encontrar o acolhimento da família, o amor da família, o cuidado da família, o zelo da família, achando que ali encontra amor e ele é enxotado de casa para fora porque abraçaram Jesus Cristo. Já imaginou o problema? Agora imagine ainda mais essa situação sendo agressiva, ele tendo família, tendo filhos. Imagine agora a cena de que esses patrícios dele iam até a justiça, como diz Tiago, e brigavam na justiça e tomavam os bens dele, arrastavam os seus bens, porque queriam ficar com os seus bens, e eles ficavam perambulando pelos centros da terra. Situação difícil desses crentes. E aí Judas vem e escreve, aos amados em Deus Pai. Percebe a diferença? A dose de ânimo que Judas dá a essa igreja. Judas está dizendo ainda que as pessoas com quem você convive, ainda que as pessoas com quem você labuta dia após dia, os seus filhos, o seu cônjuge, seja lá quem for, não lhe ame, você é amado em Deus Pai. Deus cuida de você. Deus ama você. Isso é o sentido aqui no texto grego, viu, irmãos?
Ele usa exatamente a expressão, a palavra grega agape, numa força verbal, dizendo assim, olha, Deus ele amou ontem, ele ama hoje e ele vai continuar amando. Essa é a força verbal no grego. A ideia é que ele vai continuar sempre amando estes irmãos, estes crentes. Mas veja, a nossa ordem aqui na nossa tradução está lá, Tiago, aos chamados, mas na ordem grega, aos amados em Deus Pai. Um outro ponto importante é que nós somos amados em Deus Pai. A ordem do grego é, vocês são primeiramente amados. Isso é importante para nós, por quê? Porque a Escritura vai nos ensinar, na própria Bíblia, ela vai nos ensinar que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele primeiro nos amou. Nós somos alvos do amor de Deus, alvos do amor do Pai. Isso é importante para a vida cristã. Agora, a segunda informação que você tem agora, e ele vai dizer assim, aí na ordem, eu estou fazendo o paralelo com a nossa tradução e a ordem do grego, mas aqui no grego, por exemplo, você tem assim, a tradução seria assim, de Cristo Jesus guardados, ou guardados em Cristo Jesus. É como está na nossa tradução agora, né? Ele diz assim, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, né? E guardados em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus, ou guardados em Cristo Jesus. Esse é o outro ponto importante. A segunda verdade que você aprende quem você é diante de Deus, é que você não é apenas amado por Ele. Você também é guardado em Cristo Jesus. A palavra grega que aparece aqui, irmãos, é também um verbo, a palavra grega teteremnós, que significa exatamente guardados, a ideia de preservar. Qual é a doutrina que nós temos aqui? A doutrina da perseverança dos santos. Você não é meramente amado por Deus, você é protegido por Deus, você é guardado. Guardado em quem? Em Cristo Jesus. E aí nós temos toda uma visão bíblica do que ele está dizendo para nós. É que a ira de Deus que cairia sobre nós, a ira de Deus que iria anular a nossa existência, ela cai sobre a pessoa de Cristo Jesus. E é em Cristo que nós somos guardados, é em Cristo que nós somos amados, e é em Cristo que nós encontramos certeza de que nós estamos preservados na mão de Deus. Como é que eu posso ter a certeza, pastor, de que uma vez salvo, sempre salvo, pastor? Como é que eu posso ter a certeza de que de fato a minha vida é uma vida de comunhão com Deus? É como eu sei que de fato a minha relação está com Cristo. Qual é a sua relação com Cristo? Então aqui o Judas, ele coloca para nós algo muito interessante. Ele diz, olha, em Cristo Jesus guardados, os que estão em Cristo Jesus são guardados, são preservados. A doutrina da união mística com Cristo também está presente no texto. Veja, se você está em Cristo, se você é regenerado pelo Espírito Santo, se você é regenerado pela palavra de Deus, se o Espírito Santo transformou sua vida, se você de fato ama Jesus Cristo, você é guardado por Ele. Então quem eu sou diante de Deus? Eu sou amado por Ele e sou guardado pelo seu Filho. Então Ele me ama. E não adianta eu ficar reclamando, dizendo que Deus não me ama, que ninguém olha para mim, que ninguém tem interesse por mim, que ninguém gosta de mim, que não. Eu preciso de fato, como um crente, como um irmão em Cristo, como alguém que teme a Deus, assim, Deus me ama, ainda que os meus pais, os meus parentes, o meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa, seja lá quem for, os meus irmãos, ainda que eles não me amem, Deus me ama. E ainda que o coronavírus bata na minha porta, Cristo me guarda. É isso que a gente tem que aprender, irmãos. E é isso que Judas está ensinando a igreja. É claro que ele não está ensinando a igreja sobre coronavírus, a gente sabe disso. Isso é uma aplicação. Mas a gente sabe que Judas está dizendo, olha, quem guarda vocês da morte, da perseguição de Nero, de todo o problema que vocês têm enfrentado contra o governo que se levanta contra a igreja, é Cristo.
É Cristo quem guarda a igreja. Mas quem eu sou diante de Deus, irmãos? E ainda nesse texto, irmãos, lá a última palavra, que no nosso texto aqui é a primeira que aparece, é a palavra chamados, kletos, né? A nossa tradução diz assim: Judas, servo de Cristo Jesus, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai. Notaram que a nossa tradução ela inverte a ordem das palavras no grego para dar sentido para o português. Mas eu acredito que a ordem do grego ela é melhor porque ela explica melhor o plano da redenção. Primeiro eu sou amado, depois eu sou guardado na cruz. Lembra lá? Eu sou amado, Cristo morre na cruz e no tempo o Espírito Santo faz o quê? Me chama. Aos chamados. Essa palavra chamados ela é importante na vida cristã, irmãos. A palavra grega aqui, kletos. E ela significa de fato, irmãos, que estes crentes, eles são chamados. Quem chamou? Vocação eficaz. Por que você não resistiu ao chamado do Senhor? Por que você é amado por Deus, é guardado por Cristo? Por que de fato você agora... Por que você foi chamado? Você foi chamado porque Deus chamou. Você não foi chamado porque foi a pessoa mais habilidosa a entender o Evangelho. Você não foi chamado porque você entendeu as palavras bonitas do pregador. Não. Você foi chamado porque Deus primeiramente lhe amou. E deu Cristo na cruz do Calvário para preservar você da blasfêmia do Espírito Santo, de pecar contra a palavra de Deus, de ser chamado pela poderosa palavra de Deus através do Espírito Santo. Esse é o papel da vida cristã. Nós precisamos nesses dias de luta espiritual, porque são dias de luta espiritual. São dias de batalhas espirituais. E nós estamos acuados, nós estamos despreparados. Essa é a verdade. Nós estamos despreparados para a batalha espiritual que está se travando no tempo moderno. O mundo ditando a regra da igreja. O mundo fazendo com que a igreja se dobre diante do Deus secular. É uma igreja que tem, de fato, negligenciado esse princípio básico do Evangelho, irmãos. Mas aqui, irmãos, então aqui Judas ele nos dá o que nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus? Nós somos amados por Ele, guardados em Cristo Jesus e chamados por Ele. Mas agora, no verso 2 agora, Judas agora ele aplica à igreja o desejo dele pastoral. Qual é o desejo dele para a igreja? Primeiro assim, olha, o que vocês são diante de Deus? Vocês são amados, vocês são guardados e vocês foram chamados. Mas o que eu quero que aconteça na vida de vocês? E aí ele começa dizendo, ele diz assim, que a misericórdia sobre vós e a paz e o amor sejam plenos, ou sejam multiplicados, ou sejam expandidos. Esse é o sentido do texto na língua original. Aqui a ideia de a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Aqui Judas ele escreve àquela igreja, dizendo, igreja, aprenda que a misericórdia se faça presente no meio de vocês. Essa misericórdia, a palavra misericórdia aqui na língua original, elésios, né, que é a palavra misericórdia, é você colocar o coração na desgraça alheia, no coração na miséria do outro. Ele diz assim, que a misericórdia de Deus esteja sobre vocês. Ele está dizendo que Deus ele tem a compaixão de vocês. Eu desejo que toda a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de vocês, que dispense sobre a vida de vocês, que a compaixão de Deus reine sobre vocês, que a compaixão de Deus seja o centro da vida de vocês. Mas também ele deseja que esta igreja, ela viva a paz e o amor, os sejam multiplicados. Aqui, quando ele coloca paz e amor, a palavra eirene, essa palavra eirene que aparece na língua original, ela reproduz o hebraico lá
de shalom, que significa a paz no meio do conflito, no meio do problema, no meio da dificuldade. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, ainda que vocês sejam perseguidos, ainda que as pessoas tentem destruir a fé de vocês, destruir o que vocês creem, o que vocês amam, continue entendendo que a paz de Deus vai reinar sobre vocês. E o amor, aquele amor que é altruísta, aquele amor que é sacrificial, o amor que se doa, o amor que se entrega, seja abundante no meio de vocês. Irmãos, o que faz a gente enfrentar uma pandemia, irmãos? Essas três coisas: compaixão pelos que sofrem, paz no coração, porque é Deus quem dá a paz no meio do conflito, e amor para com os outros. Essas três verdades devem estar presentes na vida da igreja, sejam multiplicados. Judas, ao exigir isso da igreja, ao desejar isso para a igreja, Judas está ensinando a igreja a viver debaixo da graça de Deus, debaixo do amor de Deus, debaixo da providência divina. Entendendo que essa igreja ela foi amada pelo Deus Pai, ela é guardada pelo Deus o Filho, e ela é alcançada pelo Espírito Santo, aplicando nessa igreja a paz e o amor. Que nós possamos, como igreja de Jesus, irmãos, nesses tempos difíceis, viver desta forma. Que nós possamos confiar que Deus ele nos ama a despeito de toda a nossa batalha. Que nós possamos de fato entender que somos guardados em Cristo Jesus. Não importa os problemas que nós enfrentamos, Cristo nos céus está nos preservando para a sua glória e para o seu louvor. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor, obrigado, Deus, porque nós ouvimos, ó Deus, a Tua palavra. Ouvimos a Tua lei, ouvimos o Teu Evangelho. Ouvimos a Tua causa, ó Deus, que o Senhor possa de fato aplicar a Tua palavra em nossos corações. É o que nós te oramos, ó Pai, é o que nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém.